É um grande prazer estar participando com vocês de mais esse encontro da CIPAT. Sou Isa, enfermeira por formação, pós-graduada em docência universitária, enfermagem do trabalho e estomoterapia, no qual hoje exerço atividade de cuidados em feridas no domicílio, que é um serviço de home care. Hoje nós vamos abordar as doenças sexualmente transmissíveis, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Mudaram-se essa nomenclatura por ser toda doença, ela pode causar uma infecção. No entanto, foi acordado ser chamada agora de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Sabemos que as doenças, ela precisa de quê? Ela precisa de meio, né? De meio para desenvolver. E como que nós podemos prevenir as ISTs? Então, ela tem que ser interrompida a cadeia de transmissão. Como que eu faço esse interrompimento? E prevenir para quê? Para prevenir novas ocorrências. Isso se dá como? Como informações, né? Informações à população em geral, com atividades educativas que priorizam essa percepção de risco e uma mudança no comportamento do cidadão. Para isso, esse nosso encontro está sendo validado agora. Então, a minha tentativa é o quê? Esse é o meu meio de estar passando essas informações para vocês, para validar mais este processo, para interromper essa cadeia. Essa é a nossa intenção. Falaremos de algumas doenças e do qual vamos abordar o HPV, a sífilis e as doenças clamídias e gonorreias, que são as clamídias, né? Então, vamos falar um pouquinho da sífilis. A sífilis, como é que é a sífilis, o porquê que ela causa e quais são os nossos sinais e sintomas. Vamos abrir cada caixinha para ver um entendimento de como essa doença é transmissível. Então, ela é um treponema, tá? Um treponema pálido. Ela pode ocorrer nos primeiros de 10 a 21 dias após o ato sexual, que não foi usado o preservativo, então o inseguro, que não tivemos a prevenção adequada ou o uso correto do preservativo, correto? Com múltiplos parceiros ou só com um parceiro que tenha o sintoma, que tenha a doença, mas não tenha sintoma. Então, essa doença, ela é extremamente contagiosa e caracteriza por quê? Por feridas de bordas endurecidas na genitália, seja ela genitália masculina ou feminina. Ela progride com desaparecimento espontâneo também desses cancros, que são dessas lesões. Pode aparecer novamente nas fases primária, secundária e terciária. Como que essas fases funcionam? Então, no primeiro estágio, ela vai estar com uma fase contagiosa, que são as lesões. E na fase secundária, ela já vai acometer já a parte onde você vai visualizar na palma das mãos, na planta dos pés, você já vai ver umas lesões como se fossem umas manchas ou até mesmo parecido com cravos. Já na fase terciária, que é uma fase mais longa, pode ser anos e anos após o contágio, às vezes você nem lembra que teve isso, ela desapareceu, e ela já vai acometer alterações, ela já vai nos causar alterações neurológicas, cardiovasculares, lesões cutâneas graves e pode levar até a morte. Também podendo levar a infecção da sífilis congênita, que ela é o quê? O que é a sífilis congênita? A sífilis congênita é aquela transmitida da mãe para o bebê. Essa é uma das fases que a gente mais preocupa, porque às vezes no parto, por isso que tem que ser feito um pré-natal seguro. Então, como que essa doença, quais são as vias de transmissão dessa doença? Sexual, vertical e sanguínea. Sexual, não precisa de eu falar, que então é o ato sexual com membranas e mucosas, incluindo vagina,
pênis e ânus. Então, seja ela oral, vaginal ou anal, desprotegida. Na vertical, ela é intrauterina, que é a da mamãe para o bebê, e as sanguíneas são através das transfusões sanguíneas, que hoje já tem bem mais dificuldade da gente poder fazer isso. Por quê? Porque todos os sangues que são tomados são totalmente testados, né? Temos também algumas outras doenças, que são os HPVs. Hoje sabemos que nós temos mais de 100 tipos de vírus HPV, mas que acomete o nosso organismo, que são as infecções genitárias, são mais ou menos 20 e que pode acometer o nosso trato genitário. Como que essa infecção eu posso conhecê-la? Então, ela é conhecida como papilomavírus humanos. Ela é infectada na pele da mucosa, seja ela oral, genital e anal. Os primeiros manifestações ocorrem quando? Ocorre entre 2 a 8 meses após o ato sexual desprotegido, podendo aparecer também com vários anos depois, até 20 anos. Então, ela tem algumas manifestações clínicas que dá para a gente já saber se já está infectado ou não. Então, as primeiras manifestações, elas podem ocorrer nesses meses, né, entre 2 e 8 meses, e tem como nas mulheres gestantes e pessoas imunodeprimidas. Ela pode também ser classificada como baixo risco e alto risco. Como baixo risco e alto risco se ela é uma infecção? Então, baixo risco, ela é tratável, você faz o quê? Como que eu vou detectar se ela é baixo risco? Através de exames. Ela é alto risco? Então, ela pode ser aquelas que cometem o câncer, que são os cânceres de colo de útero, que na maioria são por HPV. Ela também é uma doença sexualmente transmissível. Eu tenho o diagnóstico dele. Como que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é clínico, sendo pela avaliação do clínico, o urologista ou o ginecologista, e através do exame Papa Nicolau, colposcopia, anoscopia e as biópsias, se for necessário, no caso das lesões mais amplas de colo de útero. Temos vacinas, né? Hoje se vacina as crianças, os jovens. Como que as vacinas das meninas, elas se dão entre os 9 e 14 anos, nos meninos de 11 a 14 anos, todos pela rede SUS. Em qualquer posto de saúde que você for, você encontra essa vacina, já pode ser vacinado. Então, porque esse início se dá antes do primeiro ato sexual, tem que ser vacinado. E as pessoas transplantadas, que são as imunodeprimidas, nas faixas etárias de 9 a 26 anos, que sejam imunodeprimidas, tá? Ou então os transplantados. Vamos falar também um pouco da herpes genital. Essa herpes genital, 80% da população brasileira tem herpes genital. Como que ela é? Ela pode ser transmitida após de 10 a 15 dias após o ato sexual desprotegido. Então, quais são os sinais e sintomas dessa doença? São bolhas, as bolhas são dolorosas e se rompida, quando rompidas, elas espalham e aumentam, então ela faz essa transmissibilidade quando essas bolhas são rompidas, tá? As infecções no trato urinário, também pode ocorrer ardência ou dor ao urinar, coceira no órgão genital, seja masculino, seja feminino, sensibilidade em alguns locais, uma parestesia na parte posterior da coxa, tá? Gânglios na região inguinal. Esses são alguns sinais e sintomas do herpes. No entanto, quando eu falei que 80% da população brasileira pode acometer com o herpes ele pode ser genital e também nós temos o herpes labial, que são aquelas famosas bolinhas que o pessoal fala assim, que era
boquite, boca. Então, assim, às vezes são lesões, pequenas lesões nos lábios, que você também pode ser o herpes, tá? Oral. O genital é o mais perigoso, porém todos os dois são transmissíveis através de ato sexual, e o oral, beijo, pode pegar por beijo ou copo, quando você tem essas bolhas na boca. Como é que é feito o tratamento? O tratamento é realizado através de retrovirais ou conforme orientações médicas, tá? Então, para isso, se você tiver com algum sintoma desse tipo de doença, você tem que ir a um ginecologista ou um urologista, que ele vai fazer o tratamento adequado. Ou mesmo na unidade básica, você tem os serviços de aconselhamento, onde você já sai com um tratamento, com a prescrição em mão e muitas vezes com a medicação, porque elas são fornecidas pelo serviço do SUS. Vamos falar também um pouquinho das clamídias, né, e as gonorreias, que as clamídias e as gonorreias. A clamídia é uma das doenças que mais podemos ter, que são aqueles corrimentos, aquelas secreções uretais. São dadas também sexualmente transmissíveis, mas causada por uma bactéria chamada gonococo, que é a da gonorreia. No homem, ela caracteriza por corrimento purulento, com pus, que sai pelo canal da uretra. Aparece de 2 a 4 dias após o ato sexual desprotegido e pode ocasionar ardor e dor durante a micção, tá? Na mulher, os sintomas nem sempre aparecem, mas elas também podem estar contaminadas e transmitir a doença. Se a gonorreia não for tratada, ela pode causar esterilidade tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, ela vai causar uma infecção nas trompas e no homem, na uretra, próstatas e testículos, né? Então, esse tratamento, ele tem que ser realizado com o casal, tá? Se não tratar o casal, não vai resolver. Às vezes só a mulher vai ao médico, ela sentiu alguma coisa, ela faz o tratamento, mas o seu parceiro não faz, vai retornar da mesma forma, tá? O cancro mole. Como é que é o cancro mole? O cancro mole, ele é produzido por um streptobacilo de Druckmann, que manifestam de 2 a 5 dias após o ato sexual. Quais são os sinais e sintomas mais comuns no cancro? São feridas com pus, mais ou menos do tamanho de um botão de uma camisa. Ele é doloroso, tá? É uma ferida úmida e bastante dolorosa, que espalha rapidamente, aumentando o tamanho e ficando bem profunda, tá? Sendo conhecida popularmente como cavalo de crista, cavalo ou crista de galo. Só se pega essa através do ato sexual desprotegido. Não desaparece sem tratamento, ao contrário, sem o tratamento ela aumenta cada vez mais as lesões, tá? Na mulher aparece na vulva e no ânus e pode estar visível, pode estar bem visível, mas não há dor na relação sexual ou ao defecar, tá? O homem já é mais fácil porque o órgão genital masculino é externo. O órgão genital feminino, quando tem qualquer sinais e sintoma, ele está interno. Então, quando você começa a aparecer na mulher, os sinais e sintomas, já está bem mais agravado a doença. Vamos falar também um pouquinho das tricomonas. Que são as tricomonas? São causadas por tricomonas vaginalis. Quais são os principais sintomas? São corrimento amarelo esverdeado, odor fétido, dor durante o ato sexual, ardência e dificuldade ao urinar, coceira. Também o tratamento é realizado para o casal. Essas tricomonas, elas são sexualmente transmissíveis, tá? Tem que ser tratado
o casal, se não for tratado o casal, também não vai adiantar, assim como a sífilis, as candidias e as doenças que mais se preocupa são o quê? O HPV, que nós falamos, que são os condilomas, né? E a sífilis, que elas são mais, como é que eu vou falar para vocês? Elas ficam mais escondidas, são mais difíceis de ser detectadas a primeiro momento. Então, elas podem passar despercebidas, né? Sabemos que na sífilis são mais de 100 tipos, né? E os mais comuns, que é o HPV, que podemos ter no nosso colo de útero, nós mulheres, e nos homens também são os transmissores, que os homens, eles mantêm o vírus, e cada ato sexual desprotegido num parceiro que seja com menos de 30 dias, ele está transmitindo para mais outros, porque eu tenho um parceiro que ele não é o único meu parceiro, aquele meu parceiro tem outro parceiro, então a gente só vai aumentando essa corrente, esse elo na corrente. Então nós nos tornamos o primeiro elo, mas aí sucessivamente vai se aumentando e aumentando o índice de transmissibilidade dessa doença. Então, qual que é o nosso maior objetivo? Então, é prevenir novas ocorrências. E como que eu faço isso? Através de um aconselhamento específico, um tratamento adequado e o uso correto dos preservativos. A utilização adequada do preservativo é fundamental para interromper essa cadeia da transmissibilidade das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as infecções sexualmente transmissíveis. O herpes, a candidíase e a tricomonas são tratáveis, tá? Nos postos de saúde, todas essas doenças são tratáveis no posto de saúde, todos os postos de saúde estão disponíveis para receber qualquer paciente, ele não tem que ter um agendamento, ele chega e fala do seu problema e vai ser feito esse agendamento de imediato, ele não vai ficar numa fila, porém, quando é detectado alguma doença que tenha que ser encaminhado, ele vai via regulação. Mas em primeiro passo, na unidade básica, o enfermeiro que é responsável pelo serviço ou o médico já faz esse primeiro atendimento, esse primeiro aconselhamento e essa primeira abordagem do paciente. No entanto, hoje nós temos uma rede bem ampla, uma rede bem com bastantes profissionais competentes para lidar com esses tipos de doenças, seja ele na rede pública, na rede privada. A doença, ela é tratável, todas essas sexualmente transmissíveis são tratáveis. No fim, a toda doença, o uso do preservativo é para a gente evitar as doenças. Temos a mais famosa e a mais que todos têm medo e pensam que somente ela é o uso do preservativo, que é o HIV. O que é o HIV? O HIV é uma doença autoimune, que ela vai diminuindo, vai tirando a sua defesa e vai matando você aos poucos com as doenças oportunistas. Então, a doença, o HIV, que é a AIDS, ela pode ser ela é conhecida como a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela teve início na década dos anos 80 e um número grandioso de pessoas infectadas. Hoje sabemos que temos grandes números, principalmente nos jovens. Antes nós tínhamos uma cadeia mais conhecida, que seria as das profissionais do sexo, os homossexuais. Hoje não. Hoje nós somos todos somos susceptíveis à AIDS, que é uma doença tratável, tá? Tratável, mas porém ainda não temos cura.
dessa doença. É a doença difícil de ser tratada. Temos alguns sinais e sintomas característicos dela, que é o cansaço, a fraqueza por tempo prolongado, a grande perca de peso em pouco tempo, tá? Aparentemente sem motivo, febre contínua prolongada por mais de 6 meses, suores noturnos, que desde que não seja no período da menopausa, tá? Caroços, que são os gânglios e as ínguas pelo corpo, por mais de 3 meses, tudo isso tem que ser observado. Tosse seca continuada por mais de 1 mês, não relacionada à bronquite crônica ou à asma, ou devido ao hábito de fumar, que o fumante também tem essa tosse, tá? Manchas esbranquiçadas na boca, que são lembrado antigamente como sapim, tá? Essas manchas também têm que ser observadas. Manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele, pequenas ou duras e não dolorosas, tá? Diarreia prolongada por mais de 1 mês, todos isso são os sinais e sintomas da AIDS, tá? Que nós podemos estar observando, desde que não esteja ligada a nenhuma outra patologia, que você apareceu com ela sem ter um motivo qualquer, tá? Mas, porém, eu sei que eu tive relação sexual desprotegida com um parceiro ou múltiplos parceiros. Bem, era isso que eu queria passar para vocês um pouco, tá? Espero ter contribuído com as informações. Me perdoe por deixar a desejar em alguns momentos e obrigado por mais este momento com vocês.